Shalom Produções. Pedro está preocupado, Lucas, porque o segredo da vida não é começar, é permanecer como começou. Só que a Bíblia vai revelar algo muito interessante, saboroso, quando a Bíblia diz que os filhos de Tamar, que teve com Judá, lembra? Ela vai ter 2 filhos. Quando o primeiro filho nasce, a parteira pega uma fita roxa, vermelha, e amarga na mão. E olha, em outras palavras, dizendo, um primogênito, o campeão, aquele que vai vencer, aquele que foi chamado para ser o primeiro, destacável. Só que quando amarrou a fita na mão da primeira criança que ia sair, a Bíblia diz que a criança retrocedeu a mão. Retornou. Foi marcado pelos homens, mas retornou no caminho. Aí a segunda, que deveria nascer segundo, passou na frente e a parteira disse, não estou entendendo. Chamarás Pérez. Aquele que foi chamado para romper. Aquele que foi chamado para avançar. Eita glória. Não, você não entendeu. Olha para mim. Há muita gente que foi marcado pelos homens, levantado pelos homens, consagrado pelos homens. Colocaram uma envergadura sobre algumas pessoas dizendo, esse vai ser, esse vai chegar, esse tem, esse vai. Mas tem uma geração que foi marcada pelos homens, mas no meio do caminho retrocederam. Mas tem uma geração chegando que não foi marcado pelos homens, não foi separado pelos homens, mas lá no céu foi chamado para romper. Levante a mão, meu Deus, Deus te chamou para romper barreira, romper obstáculo. Deus está dizendo, tu não vai parar. Deus te chamou para romper. Deus te chamou para romper. Na segunda carta de Pedro, Pedro vai falar acerca dos pseudos líderes, chamando de fonte seca, de nuvens vazias, de mercadores do evangelho ou lobo disfarçado de ovelha. Na primeira carta ele vai falar acerca que a igreja deveria permanecer debaixo da palavra de Deus. Porque a grande preocupação de Pedro, olha para mim, é que o povo estava se distanciando daquilo que é essencial para a sua alma. No culto pode ter tudo, só não pode roubar o tempo da palavra. Pode ter tempo para tudo no culto. Culto pode ter tudo, mas nada pode substituir a própria palavra. A palavra de Deus é um norte da igreja, é a bússola. Infelizmente parece que a preocupação de Pedro ainda permeia na nossa geração. Infelizmente existem alguns cultos por aí, aleluia, que enche os cultos de aperitivos. E na hora do prato principal o povo está cheio. O povo está empazinado. É tanta coisa, tudo é bom, meu irmão. Tudo é bom, é aplaudível. Tudo é bom e contribui para o reino. Coreografia, peça teatral, mas nada pode substituir o tempo e o período da palavra de Deus. Olha para mim. Deixa eu te dar uma pincelada rapidamente, porque a palavra de Deus, ela vai sofrer algumas variedades de interpretações na Bíblia. A palavra de Deus pode ser chamado de pão. Palavra de Deus pode ser comparado com rocha. Palavra de Deus pode ser comparado com mel. Palavra de Deus pode ser comparado com farinha. É a Bíblia que vai dizer que quando os anjos visitam Abrão, que não era Abraão, chamou Sarai, que não era Sara, e disse a Sara, pega 2 medidas de farinha e prepara pão para receber nossos hóspedes. Então farinha era o ingrediente que fazia o pão, era o ingrediente que gerava o pão. Jesus vem no Novo Testamento dizendo, sou eu. Se Jesus é o pão, então farinha é a essência da palavra.
Não é eu que digo. Não é eu que digo, é a Bíblia. O profeta chega na casa da mulher e diz: o que é que tem aí? Ela diz: um pouco de azeite, um pouco de... Vou fazer um bolo, vai comer meu filho. Comamos. Sabe, em outras palavras, que ela estava dizendo: ó profeta, sabe por que a morte não entrou dentro de casa ainda? Sabe por que a morte não matou meu filho? Sabe por que a morte está rodando, mas não entra? Porque dentro de casa ainda tem farinha, dentro de casa ainda tem palavra, dentro de casa, eita glória. É por isso, me ame, mas eu preciso dizer, está acabando nessa última hora contadores de história nos altares. Deus está tirando uma geração de contadores de história. Aleluia, o povo quer Bíblia, palavra. Pedro está preocupado que precisa ter palavra. Olha para mim, eu estou dizendo que farinha é uma etimologia da palavra. Só que farinha, no original hebraico, deriva-se de 3 direções. Primeiro, é uma farinha grossa. Segundo, uma farinha misturada. Terceira, é uma farinha fina. Primeiro, uma farinha grossa. Segundo, a farinha. Terceiro, uma farinha. Esses 3 tipos de farinha ou de farinhas estão sendo semeadas nos nossos altares. Primeiro, uma farinha grossa. É mensagem de pessoas pregadas que não sabem nem o que está pregando. Pegou da internet de outra pessoa que também não sabe o que falou e chega aqui tentando falar bonito, tentando encaixar. O povo sai do culto dizendo: não desceu, foi grosso demais. Irmão, eu preciso... Isso aqui que eu vou dizer é muito sério. Se você pegar algumas mensagens e bater, 5% é do indivíduo, 90% foi de outros. Olha para mim, farinha grossa. Fala tanta coisa aqui que o povo sai do culto dizendo: nem desceu, não entendi nada. Tentou falar uma coisa, atrapalhou todo, mas ainda tem uma farinha misturada. A mensagem é até boa, mas o testemunho no meio é mentiroso. A mensagem é até boa, diz que tomou tiro e nunca tomou tiro. Diz que foi preso e nunca foi preso. Diz que passou fome e ficou um dia, uma manhã sem comer. Diz que ficou com fome uma semana. Mensagem misturada, ilusionismo, mágica. Eu sou pentecostal, mas tanta coisa acontecendo que a pergunta brota: para que isso? Para que isso no culto? É uma farinha misturada, ilusionismo, mágica, tanta coisa misturada, heresia, contadores, cora do fruto da memória, que o povo sai da igreja sem entender, mas ainda tem uma farinha fina, batida da oração. Abra a boca aí, abra a boca. Quem come dessa farinha não quer mais ir embora. Abra a boca aí, vai. Abra a boca aí, eu quero ver adorar agora, agora. Só que não é nada disso que eu quero pregar. Não é nada disso que eu quero pregar. É que Pedro vai trazer uma revelação nessa segunda carta. Rapidamente, olha aqui para mim. Que deu um nó na minha cabeça quando eu li. Pedro vai dizer que pela grande promessa de Deus, foi injetado nele uma natureza. Para você entender, eu preciso utilizar um pouco da ferramenta do original. Essa natureza que Pedro vai escrever é a mesma natureza que Paulo vai escrever para os Coríntios. Essa natureza aqui vem de uma palavra grega chamada psíquicos. Essa psíquicos é a mesma expressão que Paulo vai usar para a igreja de Corinto, dizendo que o homem natural, que o homem psíquicos não compreende as coisas de Deus, porque isso parece loucura de entender. Mas o homem espiritual, de tudo ele discerne bem, e por ninguém ele é discernido. Esse psíquicos, preste muita atenção, ele vai receber variedades
dentro do teu próprio nome. Psíquico quer dizer paixão ardente, apetite desenfreado, desejo ardentemente pelas coisas antigas. Olha para mim, sabe o que é que Paulo está dizendo? Que o homem, servo de Deus, cujo teu desejo ainda está preso nas coisas antigas, como uma espécie de um cordão umbilical, isso é como barreira que impede dele ter um relacionamento profundo com Deus. Isso, na verdade, é um céu de bronze que impede da manifestação de Deus para a sua vida. Porque essa vida antiga prende, trava, obstrui, inibe o indivíduo de se aproximar para o reino de Deus. Porém, um homem espiritual que já cortou esse cordão umbilical, o mundo do espiritual se abre e ele é convidado para ver coisas extraordinárias. Só que Pedro vai pegar essa mesma expressão, psíquicos, e vai colocar uma palavra composta. Ele vai dizer, foi colocado em mim um psíquicos divino. Se ele colocasse só psíquicos aqui, entenderia que foi injetado nele coisas, paixão ardente do mundo. Mas ele disse, foi colocado dentro de mim paixão pelas coisas de Deus. Não, olha para mim para você entender. Sabe o que ele está dizendo? Deus colocou dentro de mim paixão, desejo pelas coisas eternas, pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. A minha oração nessa última hora é que Deus encharque a nossa alma de desejos e paixões pelas coisas de Deus, pelas coisas da Bíblia, pelas coisas da eternidade. Eita, mas quem é Pedro para trazer uma revelação dessa aqui? Olha aqui para mim, meu Deus, vou beber até uma água. Quem é Pedro para trazer isso aqui para a igreja? Para quem não sabe, Pedro foi o discípulo que mais deu trabalho para Jesus. É um discípulo que andou com a espada o tempo todo para baixo e para cima, e você não vai ver em nenhum momento Jesus dizendo, para andar comigo tem que jogar a espada fora. Jesus sabia que a verdadeira espada estava cravada, aleluia, injetada na alma de Pedro. Pedro era tão compulsivo que tudo que vinha na cabeça para fazer ele fazia, tudo que vinha na tua boca para falar ele falava, tudo que vinha no teu coração para executar ele executava. Então quem é Pedro para dizer que foi colocado nele uma paixão pelas coisas de cima? Rapidamente eu preciso convidar em poucos minutos a igreja a entrar comigo no túnel do tempo e retornarmos ao manjedouro da história, a fonte da história. A Bíblia vai dizer que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, e Jesus se apresenta para ser batizado e cumprir também as escrituras. Na verdade, quando João viu Jesus, João olhou e disse, este aí é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Só que quando João trouxe essa revelação à tona, André correu para sua casa e chamou o teu irmão chamado Simão, na tentativa de ver o Messias. Parece que eu vejo André dizendo, o profeta Isaías profetizou que ele viria, já chegou. Aquele que o profeta Zacarias profetizou está entre nós. Aquele cujo profeta Abacuque mencionou, chegou no nosso meio. E quando Pedro ou Simão vai correndo na tentativa de ver quem é, antes de chegar perto de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, ei Simão, filho de Bajonas, não me chamarás mais Simão, que quer dizer fraco ou fraqueza, chamarás Petros, fragmento de uma rocha ou uma rocha extraída da outra rocha, porque quem encontra com Jesus alguma coisa muda, as coisas deixadas para trás. Olha para mim, Jesus olhou para ele e disse que o nome dele não chamaria mais, chamaria. Só que quando você olha na Bíblia, o nome dele está composto. Quem está tomando Santa Ceia? Simão. Quem está vindo Jesus fazer milagre? Simão. Quem está perto de Jesus caminhando e vendo Jesus fazendo milagre extraordinário? Simão.
Pedro, quem está vendo Jesus manifestar a glória do Pai? Simão? Oh, mas se Jesus disse que o nome dele não chamaria mais Simão, porque o nome dele está composto, é que ele pensou que podia servir Jesus com duas naturezas. Uma natureza velha e uma natureza nova. Eita glória, eita. Vai dar tempo para pregar, nem que eu seja um tópico. Você vai entender nessa noite que o maior impedimento entre você e a promessa de Deus não tem nada a ver com Satanás. Não tem nada a ver com Tobias Sabalate. Não tem nada a ver com demônios. O maior impedimento entre você e a promessa de Deus é a tua própria velha natureza. É aquela natureza encrenqueira do Egito. É aquela natureza problemática do mundo. É aquela natureza encrenqueira do Egito. Essa natureza que está presa em você. E de vez em quando Deus encontra você cantando aquele cântico de Gabriela. Eu cresci assim, eu sou assim, meu jeito é assim. Mas essa noite tu vai cantar o cântico de Paulo. Já não vivo mais eu. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus vai pegar você.